Olá pessoal, uma aulazinha básica aqui sobre o Brasil colonial, esse período que vai de 1534 a 1822. 1822, obviamente, a independência do Brasil, lá em 7 de setembro, e em 1534, quando começa em si o processo de colonização do Brasil. Professor, mas o Brasil não foi descoberto em 1500? Sim, é esses miúdos, esses detalhes que nós vamos debater aqui durante essas aulas, certo? Primeiro, alguns pressupostos históricos, não é? O que foi que aconteceu, qual foi o preparo de terreno até a colonização do Brasil. Primeiro, o que foi que precisou existir. Primeiro isso aqui, ó, o Renascimento, esse período que vai lá do século XIV ao século XVI, que ganha esse nome porque é o resgate da cultura greco-romana, não é? Então esse pessoal que viveu durante esse período tentou resgatar a cultura greco-romana. E tentaram passar um pano na Idade Média, tentaram esquecer alguns elementos da Idade Média. Porque, segundo alguns pensadores da época, né, a Idade Média acabou sendo um atraso para a evolução humana. Sem entrar nesses detalhes, né, não é o objetivo nosso do estudo. Quando for falar de Idade Média, a gente elenca melhor esses elementos. Então, o que foi que aconteceu com o Renascimento? Houve mais ênfase ao racionalismo, né? O incremento também das teorias do Copérnico, as teorias do Galileu Galilei, que passaram a dar mais fundamentos para a teoria heliocêntrica, que o Sol como centro do universo e a Terra girando em torno dele. Até então, o homem acreditava, principalmente na Idade Média, com muita força da Igreja Católica, no geocentrismo, que a Terra era o centro, o Sol girava em torno dela. E também que a Terra era arredondada, não é? Acreditava-se ainda no período da Idade Média, muitas teorias acreditavam-se que a Terra era plana, né? E que se você começasse a navegar, você cairia num buraco, né? E esse buraco cheio de monstros, e aquela muito de coisas fantasmagóricas que aconteceu ali durante a Idade Média. Então, isso, né, esse renascimento, ele preparou o terreno para que Portugal e principalmente Espanha, né, essas duas potências, mas a gente vai colocar Portugal porque é o nosso foco de estudo, Brasil, Portugal passasse por uma centralização política. Na Idade Média, no regime no regime do feudalismo, existia descentralização política, cada feudo tendo força, cada feudo tendo seus nobres ali, tendo muito poder, os seus condes, dono de condado, os seus duques, dono de ducados, os seus marqueses, dono de marcas. Né? Então esses caras tinham muita força. Como Portugal e Espanha se centralizaram primeiro, eles deram início com mais força na corrida marítima. E o tratar, primeiro, a burla intercoiteira. O que foi essa burla intercoiteira, pessoal? Foi um acordo assinado pela Igreja Católica. A Igreja Católica é uma espécie de ONU da época, né? Uma instituição supranacional que decidia que, aqui, ó, esse território aqui, esse território marítimo, seria território de Portugal. Esse território para cá seria território da Espanha. Por que Portugal ganhou esse território? Porque ele começou a descobrir algumas ilhas primeiro, a Ilha de Açores, Ilha da Madeira, Ilha de Mouros. Eles descobriram primeiro essas ilhas, não é? Então a Igreja Católica, temendo o conflito entre Portugal e Espanha, ela já decidiu, ora, esse território aqui é território ultramarino de Portugal, e esse outro território é território ultramarino da Espanha. Mas é o seguinte, ó, Portugal, aí é um dos grandes mistérios da história, Portugal exigiu que o seu território passasse a ser um pouco maior, tivesse uma extensão maior. Foi no Tratado de Tordesilhas. E no Tratado de Tordesilhas, Portugal passou a ter posse desse território que até então ele não tinha. Não é? A 370 léguas do Cabo da Boa Esperança, está aqui o Cabo da Boa Esperança, seria o território de Portugal e a depois seria o território da Espanha. E por que isso é um dos grandes mistérios da história, pessoal? Porque o que levou Portugal a querer que o seu território fosse mais extenso, né? Então aí surge uma teoria que acreditava-se que Portugal já imaginava, né, já pressupõe que existia territórios para ali, que existia terras firmes para ali, né? E tem vários mapas da Idade Média que citavam uma ilha chamada Brasil, né? Por incrível que pareça, tinha o nome lá, Brasil na ilha. Né? Então surgem essas teorias que acreditavam que antes de 1500 já tinham conhecimento da existência do Brasil.
certo? Outro ponto importante, pessoal, para a chegada dos portugueses aqui no Brasil, o contorno do Cabo da África. Primeiro pelo Bartolomeu Dias e depois quando o Vasco da Gama estava fazendo o que o Vasco da Gama faz de melhor, que é descer, né? Principalmente para a segunda divisão. E o Vasco da Gama estava aqui contornando. E outra teoria também que surge, né, é que quando estava aqui contornando a África, né, com rumo às Índias, procurando uma nova rota para as Índias, o Vasco da Gama viu aves voando nesse sentido, da costa oeste da África rumo ao oeste. Então o Vasco da Gama já imaginou mesmo o que essas aves estão fazendo por aí. Se elas estão voando nesse sentido é porque tem terras para lá, né? Então já começa a surgir mais ferramentas para Portugal ter, né, essa visão de que já existiam terras para lá. Depois, a busca para novas rotas para as Índias, pessoal. Galera, por essa região aqui, ó, perto da linha do Equador, existem os famosos ventos alísios, né? E esses ventos eram uma barreira para Portugal contornar o Cabo da Boa Esperança. Então Portugal fazia isso, ele ia para cá, contornava os ventos alísios até chegar às Índias. E foi numa dessas navegações do Pedro Álvares Cabral que ele chegou até o Brasil, né? Acredita-se que foi por coincidência, acredita que foi por um erro de cálculo do Pedro Álvares Cabral, que não era um bom navegador, né? Ele era muito próximo da coroa, mas não era um dos melhores navegadores portugueses, e ele chega até aqui a região de Santa Cruz Cabrália, né? Hoje, onde é a Bahia. E por que Portugal queria tanto chegar às Índias? Porque Portugal não queria pagar tributo. Se fosse por terra aqui, ó, aqui está Portugal, e ele fosse por terra até as Índias, ele ia pagar tributo para vários povos que viviam aqui, principalmente para essa galerinha aqui, ó, da Península Itálica. Várias cidades-estados que existiam ali, Gênova, Veneza, Milão, e Portugal tinha que pagar tributo para passar por esse território. E essa região aqui, o que era controlado pelos árabes, pelos muçulmanos, e que também tinha que pagar tributo. Então Portugal e a Espanha procuraram um novo rumo, uma nova rota. E nessa nova rota para as Índias chegou ao Brasil. Né? Aí então o porquê de chamar os nativos daqui de índios, né? Porque acreditou-se, pelo menos acreditou-se de início, que teria chegado às Índias. Certo? Galera, a chegada dos portugueses e o primeiro debate que nós vamos fazer, foi descobrimento ou não? Né? Para o Antônio Carlos Robert de Moraes, não houve descobrimento. Né? E não é pelo aquilo que nós aprendemos lá na escola, né? Que é porque as terras já existiam, então Portugal não descobriu nada, eles já existiam. É porque, pessoal, não existia Brasil. Né? O que existia lá eram terras com uma civilização considerada não complexa, não, é? Não com o nível de complexidade da civilização portuguesa, da civilização espanhola, uma civilização que não era atrasada, sempre bom deixar claro, que tinha o seu estilo de vida, né? Que não tinha aquela visão linear, a visão linear que a Europa tem, que tinha uma visão mais harmônica com a natureza, que eram os índios que viviam por aqui. Né? Então, totalmente diferente. A gente não vai tentar debater isso aqui, porque isso é mais pro campo da antropologia. Então, só queria deixar claro, já existiam terras, já existiam povos, mas não existia Brasil. O Brasil foi construído de 1500 para cá, né? Por contribuição principalmente dos portugueses. Por que contribuição principalmente pelos portugueses? Porque foi um país construído para brancos portugueses. Né? Os índios que viviam aqui foram dizimados. Ou sofreram fenocídio ou genocídio. Ou mataram sua cultura ou mataram o cara próprio. Os africanos que vieram para cá vieram a contragosto. Né? Vieram porque foram capturados lá na África. Né? Então foi um país construído para brancos. Que na raça, na luta, conseguiram implementar ali a cultura dos brancos, a cultura dos índios, a cultura dos negros, com o desenrolar das histórias. Houve uma aproximação entre povos, uma alteridade ali. Portugueses, ao ver os índios, né, os nativos aqui do Novo Mundo, eles começaram a se ver o quão eles eram diferentes deles. Né? E a mesma coisa, os índios passaram a ter contato com os portugueses e ver as diferenças nele. Essa aproximação entre povos, essa alteridade, você percebe na carta do Pero Vaz de Caminho, né? Quando ele começa a ficar abismado com aquilo e até julgar, né? Porque eles não conheciam, achavam que aquele povo eram selvagens,
que era só um modo de viver diferente, nada mais disso. E não viram nem ouro e nem prata, né, que foram os principais gargalos para Portugal. Porque Portugal passou 30 anos, aí o porquê da colonização só aconteceu em 34, passou 3 décadas sem colonizar, porque não viu riqueza. Né? Então a gente já quebra um dos mitos de achar que os portugueses chegaram aqui, pegaram nossas riquezas e acabaram. Não, os portugueses investiram. Né? Investiram. Lógico, com o propósito deles, matando índios, com todas aquelas atrocidades que nós conhecemos. Mas de início eles não viram riqueza, eles investiram nessas terras. Certo, pessoal? Os primeiros passos, né? O que foi que aconteceu nas 3 primeiras décadas ali? Só expedições, pessoal. Tem expedições do Gaspar Lemo, tem a expedição do Cristóvão Jacques, a expedição do Fernão de Noronha, não é? Que era responsável pela extração do pau-brasil, que aí a ilha lá próximo de Pernambuco ganhou o nome de Ilha de Fernão de Noronha em homenagem a ele. A do Cristóvão Jacques, para dar nome aqui aos acidentes geográficos, às baías, e eles davam nome em homenagem a Portugal, a um santo de Portugal, um rei de Portugal. A de Gaspar Lemos para combater corsários e piratas. Que eram corsários? Corsários, como existia um monopólio pelo Tratado das Tordesilhas, o monopólio dessas terras, que ou era de Portugal ou era da Espanha, outros países que passaram a significar a posteriori começaram a roubar mesmo as riquezas, o que eles achavam aqui no Novo Mundo, né? Principalmente França. Né? Então esses caras que roubavam, que faziam esse acordo com os índios daqui, eles eram chamados de corsários, né? Que roubavam a mando de alguma coroa, uma coroa da Espanha, uma coroa da Inglaterra, uma coroa da Holanda, por exemplo, ganhavam o nome de corsários. Os que faziam por conta própria, né? Faziam de forma particular, eram chamados de piratas. Certo? Então esses caras aterrorizavam Portugal. Porque olha o tamanho do litoral brasileiro. Né? Então não conseguiam, os portugueses não conseguiam controlar isso. Né? Porque os franceses principalmente fizeram acordo com os índios tupinambás. Né? Aí uma rivalidade entre os índios. Tinha uma rivalidade entre os índios que viviam aqui no litoral brasileiro. Os índios tupis. Aqui ao centro viviam os índios macrogé. E os índios tupis eram classificados entre os tupiniquins e os tupinambás. Os tupiniquins e tupinambás guerrearam sempre, né? Sempre houve esse conflito entre esses índios. E os tupiniquins logo se aliaram aos portugueses. Né? Ora, eu vou me aliar a esses caras, eles vão me passar armamentos, vão me ajudar a combater os tupinambás. Quando os franceses chegam fazendo o comércio ilegal, os tupinambás se aliam aos franceses. Né? A gente tem essas questões aí. A expedição teve um caráter duplo. Aqui a expedição do Martim Afonso de Souza, né, que foi o responsável por fazer a colonização do Brasil. Né, foi encargo dele. E o Martim Afonso de Souza, que era um amigo de infância do rei de Portugal, ele expulsa os invasores, tenta expulsar, e se expulsa uma força de expressão, porque eles não conseguem, olha a extensão aqui do Brasil. Né? Eles, até então que os franceses invadem Niterói, né, e constrói o que eles chamam de França da Antártica, né? E depois eles invadem São Luís e constroem a cidade de São Luís, foi formada por francês, que é chamada de França Equinocial. Então os franceses aterrorizaram a vida dos portugueses ali por muito tempo. E lança as bases da colonização, que a gente vai falar já depois, e funda a primeira vila no Brasil, né? Que é a Vila de São Vicente. Certo, pessoal? Então, qual foi o método usado por Portugal para implantar a colonização? Foi esse método aqui, ó, de capitanias hereditárias, que os portugueses já usaram nas ilhas que eles tinham colonizado aquelas ilhas que nós falamos, Ilha de Açores, Ilha da Madeira. Então os portugueses já tinham usado. Galera, ela vai de 1534 a 1548 com um asterisco enorme aqui. Porque esse 1548 é quando começa o governo geral, né? Então já tem uma nova forma de governo, mas as capitanias continuam. Se a mesma força de antes, mas continuam. Elas só se extinguem aqui, ó, em 1759, quando o Marquês de Pombal acaba com as capitanias hereditárias. Faz uma série de mudanças, expulsa os jesuítas, por exemplo. E ela é dividida aqui, ó, em 15 capitanias hereditárias. Né? E por que tem esse nome? Porque era passado de pai para filho. E o capitão donatário, ele poderia fazer o que quisesse ali. Né? Ele podia criar leis, ele podia criar tributos nessa capitania hereditária. Ele escolhia qual seria a mercadoria que ele ia
que ele ia produzir ali, atividade econômica. Ele poderia castigar as pessoas que viviam ali, os habitantes. Poderia também, pessoal, e foi o que aconteceu muito, né, doar sesmarias, né, que era uma extensão de terra. Aí quando a gente vai falar do Brasil, do processo de colonização do Brasil, a gente vai dizer que o Brasil, ó, ele surge no século XVI, ou seja, já no capitalismo comercial, como se o Brasil não tivesse passado pelo feudalismo. No entanto, o processo de colonização do Brasil é muito parecido com o feudalismo. Né? A gente tem um grande senhor feudal, vamos chamar assim, que seria o capitão donatário, e a gente tinha vários donos de feudos aqui, ó, com uma espécie de vassalagem ao senhor feudal, que seria o dono de sesmarias. Né? Então, por isso que surge no Brasil o termo camponês. Né? O homem que vive no campo ganha o nome de camponês. Mas lembrando, camponês não é um termo do capitalismo, é um termo do feudalismo. Ganha esse nome por conta desse processo de colonização do Brasil, que foi diferente. Né? Diferente porque estávamos ali no capitalismo. No entanto, existiam essas relações feudais, né? Relações de vassalagem, de suzerania. Existia também o trabalho escravo. Né? Então foi uma mistura do diabos ali, não é? Um escravagismo que é lá da antiguidade, que é chamado até de escravagismo moderno no Brasil, porque está na Idade Moderna. Tínhamos também essa relação feudal e tínhamos também o capitalismo, porque teve comércio, né? Teve comércio, teve o capitalismo comercial que a gente vai falar a posteriori quando for falar do comércio triangular, certo? Aqui as relações lá. Então vamos lá. E galera, o governo geral, não é? Como é que surge o governo geral? O governo geral surge quando eles percebem que as capitanias hereditárias não iriam dar certo, né? Só duas capitanias hereditárias progridem, a de São Vicente e a capitania de Pernambuco, muito por conta da cana-de-açúcar, que se adapta muito rápido ali à região da zona da mata pernambucana. Né? Então surgem vários núcleos de povoamento ali no Nordeste, muito por conta da cana-de-açúcar. E os caras que são os capitães, os governos gerais, primeiro foi esse, o Tomé de Souza, depois o Duarte da Costa e aqui o Mendes Sá, certo? Depois, no quarto governo geral, um ponto interessante que eu coloquei para vocês aqui, ó. Como o Maranhão se desenvolve muito rápido, muito por conta do algodão, e quando os Estados Unidos estavam numa guerra lá, a Guerra da Secessão chamada, que os ingleses deixaram de comprar o algodão americano e o Maranhão cresceu muito rápido nesse período. E nesse período aqui, pessoal, ó, o Brasil foi dividido e o Maranhão passou a ter uma certa independência. Né? Então tínhamos o estado do Brasil e o estado do Maranhão. O Maranhão muito próximo, mais próximo, né, de Portugal, então tinha essa vantagem para o Maranhão. Certo? Um adendozinho que eu queria colocar para vocês. Quais eram as funções do governo geral? Aí eu coloquei para vocês aí, ó. Promover aliança com as tribos amigáveis, conceder terras próximas aos vilarejos, aos índios que submetessem a catequese, garantir o monopólio do pau-brasil para a coroa portuguesa, explorar o sertão em nome do rei e proibir a caça e o saque das aldeias indígenas. Certo? Como é que estava organizada essa situação aqui? Tinha um governo geral, tinha um provedor-mor, tinha um ouvidor-mor e tinha um capitão-mor. Cada um tinha uma função. Um cobrar imposto, outro promover a justiça e outra segurança. Aqui tinha as capitanias hereditárias particulares. Aí eu vou colocar, pessoal. Porque como Portugal não tinha tanto dinheiro em cofre e como o Brasil é enorme, ele acabou privatizando o processo de povoamento. Então, ele deram aquelas grandes extensões de terra e o cara tinha que tirar do bolso para produzir ali. Né? Essas terras são tuas, tu vai ter vantagens, no entanto, eu não vou te ajudar em nada. Né? Tu vai ter que tirar tudo do bolso. Que eram as capitanias particulares. E tinham as capitanias reais, as capitanias que pertenciam à coroa portuguesa. E nas câmaras municipais, um adendozinho bom aqui, só participavam os chamados homens bons. Quem eram os homens bons da época? Os homens bons eram simplesmente os que tinham sangue portugueses, os que não tinham nenhuma mestiçagem, que não tinham nenhuma miscigenação. Então, se o cara fosse filho de um português com uma portuguesa, esse cara poderia habitar a Câmara Municipal. Se fosse filho de um português com uma índia, ou filho de português com uma africana, ele não poderia ter acesso às câmaras municipais. Um atentozinho triste, que se a gente for olhar hoje para a situação, a maioria dos nossos representantes nas câmaras, nos plenários, são brancos. Né?
Então, uma herança desgraçada que nós temos aí, desde esse período. Galera, a economia, como é que funcionava a economia? Primeiro, plantation, né? Outra herança que nós temos até hoje, grandes latifúndios com o objetivo de exportar. Né? Hoje nós exportamos soja, hoje nós exportamos carne, com grandes extensões de terra, grandes latifúndios, e na época a mesma característica, principalmente no Nordeste, só que era cana-de-açúcar, né? Produzir uma demarara para ir exportar. Mão de obra escrava. Né? Começaram com o índio, por uma série de fatores não deu muito certo, e adotaram a mão de obra escrava. E por que não deu muito certo a mão de obra indígena? Se diz que porque os índios estavam na sua terra, era mais fácil para eles fugirem. E o outro, a relação do comércio. A gente vai lembrar do comércio triangular que Portugal também participou. Por quê, pessoal? O que eles faziam? Eles pegavam os manufaturados de Portugal, vendiam aqui na África, né, trocavam por escravos capturados e traziam e vendiam para o Brasil. Né? E quando eles chegavam, eles vendiam, por exemplo, pegavam dois irmãos, vendiam um aqui na capitania de São Vicente e outro em Portugal, para dificultar a comunicação entre eles, né? Para dificultar esses laços de afinidade. E pegavam a demerara dos donos de engenhos e levavam para Portugal. E com isso eles lucravam muito. Né? Então, um dos fatores para eles incentivarem o comércio de escravos, porque era muito lucrativo para eles, certo? Para a coroa portuguesa. E até surgiu uma ideia, até a Igreja Católica deixava o avalzinho dela lá, que o negro poderia ser escravizado porque ele não tinha alma. Né? Uma das coisas asquerosas que a nossa história traz pra gente. A sociedade era menos hierarquizada, a gente vai falar já já entre esses caras aqui, quando for falar de sociedade, e a administração mais simples e centralizada, a gente vai falar também a posteriori. Aqui o cronograma histórico, pessoal. A exploração do pau-brasil nas primeiras décadas, como Portugal não veio tanta riqueza, ele apenas começa a extrair o pau-brasil ali nas 3 primeiras décadas. Depois a escravidão indígena, né, para capturar o pau-brasil, né, para cortar o pau-brasil, eles terceirizavam essa função aos índios e davam, através do escampo, aquele espelho, seda, aquilo que já conhece, né, canivete, durante essas 3 primeiras décadas. Depois, o incentivo à cana-de-açúcar, que se deu muito bem em algumas regiões do Brasil. A introdução da pecuária, algodão e tabaco. Eu vou falar principalmente da pecuária, que foi importante para a centralização. Né? Várias cidades do Piauí, várias cidades da Bahia, elas surgiram de grandes fazendas de gado. Porque como não dava para criar o gado aqui na região do litoral, porque o gado acabava com o engenho, comiam a cana, então eles botaram os gados para o sertão, né? Para a vegetação de caatinga, onde os gados se adaptaram muito rápido. Então mandavam um núcleo de povoamento para lá também, para o sertão. E por que eles criavam gado, pessoal? Porque como a base da economia era a cana-de-açúcar, tinha que ter a proteína dos caras também, não é? Então a proteína dos caras foi feita aqui no sertão do Brasil. Então houve uma centralização. E outro ponto importante, não é? Começou-se com apenas uma atividade de subsistência, depois começaram até a exportar o charque, né, que era a carne seca aqui. Escravidão negra também, que era a base da economia, no trabalho escravo. E a descoberta das minas, que vai acontecer no século XVII, aqui nas Minas Gerais. Aquilo que Portugal tanto queria, né, que era a busca do ouro e da prata. Nós estamos aqui no metalismo, na valorização dos metais preciosos. E Portugal consegue aqui no século XVII, nas Minas Gerais. A sociedade como é que estava, pessoal? Tinha a base dos aristocratas aqui, os donos de engenho, aqueles que eram os tais homens bons, os que descendiam direto de Portugal. Abaixo, homens livres, né? Que era o senhor de terra, sem engenho, ferreiro, carpinteiro, capataz. E abaixo os escravos, né? Aqueles que vinham capturados da África. E galera, um ponto interessante. Ó. Quando os portugueses chegam ao Brasil, tinham a estimativa que existiam mais de 8 milhões de indígenas. 8 milhões. E eles trazem ao Brasil cerca de quase 5 milhões de africanos. E em Portugal, à época, existia pouco mais de 1 milhão de habitantes. Então, quando você vê, isso é uma coisa que eu tenho que falar para vocês, quando você vê hoje as teorias eugênicas de acreditar que de não existir o preconceito no Brasil e mais
Falar até também que a galera mais escrota que a gente tem que falar para vocês, em supremacia branca, é de uma irresponsabilidade, é de uma ignorância absurda. Porque o Brasil foi formado principalmente por negros, né, e indígenas que vieram para o Brasil, os negros e os indígenas que já viviam aqui. Então nós somos frutos dessa mestiçagem. Né? Então falar em supremacia branca, além de ser desumano, é burrice, né? Falar a palavra certa. Como outro ponto interessante que a gente pode debater com vocês, como veio muito negros para cá durante o tráfico de escravos, a população negra já estava bem maior, né, e de forma absurda do que a população branca e mestiça. Então, por isso eles temiam que acontecesse o mesmo que aconteceu no Haiti, que seria uma revolução dos escravos e os negros tomando o poder, que aconteceu no Haiti lá no século XIX. Então, temendo o que acontecesse no Brasil, proibiu-se o tráfico de escravos na Lei Eusébio de Queiroz, em 1860. Então, a proibição do tráfico de escravos foi só com medo disso, né, de acontecer o que aconteceu no Haiti, certo? Bandeiras, né? O que foi as bandeiras? As bandeiras eram, primeiro, quem eram os bandeirantes? Era uma galerinha que vivia, assim como viviam lá na sociedade, volta aqui, ó. Essa galerinha aqui, ó, a galera que vivia meio sem eiro, sem beira, sem terras, sem ter nada, que viviam principalmente na região de São Paulo, já que o centro do Brasil era o Nordeste, né, o grande coração econômico do Brasil era o Nordeste, por causa das lavouras. Então a galera que vivia a Sudeste, que vivia sem muitos recursos, com o incentivo da coroa, começaram a se arriscar a entrar no sertão do Brasil, que muitos temiam, por conta de várias tribos indígenas selvagens, selvagens a Portugal, sempre deixando claro isso, né? Selvagens na visão portuguesa, e por conta de medo de animais silvestres, tinham medo. Então esses caras se arriscaram a entrar e a expandir o seu território, né? Expandir o território brasileiro, principalmente lá na período da União Ibérica, que a gente vai gravar um vídeo explicando melhor o que foi a União Ibérica. Então eles vão expandir o território brasileiro, né? Voltando bem aqui para vocês, pessoal, para ficar melhor aqui a visualização. Aqui, ó. Aqui nas capitanias hereditárias no Tratado das Tordesilhas, isso aqui era só o Brasil. Né? Então os bandeirantes são responsáveis por alargar o território brasileiro, né? Até mais ou menos as características da extensão que nós temos hoje. Então, primeiro, eles perseguiam metais preciosos, principalmente depois que a Espanha descobre as ilhas do lado espanhol, as minas de Potosí. Então os portugueses crescem os olhos, imaginam, deve ter ouro do meu lado. Então eles tentam expandir esse território, os bandeirantes são importantes para isso. E principalmente capturar fugitivos, porque fugitivos, não é, indígenas. Durante a União Ibérica, durante esse períodozinho da União Ibérica, a Espanha passou a controlar Portugal e a Espanha proibiu o tráfico de escravos. Então, nesse período, os donos de engenhos começavam a capturar os escravos seus, que eram fugitivos, e indígenas, para usar como mão de obra escrava, substituindo os negros. Certo? Aí, pessoal, Portugal já passa a elevar o Brasil à categoria de Reino Unido. Né? Então, o que foi que aconteceu antes para Portugal dar esse título do Brasil a Reino Unido a Portugal? Primeiro, já existia esse dilema, né, sobre o bloqueio continental. Se era importante... primeiro, aqui a gente vai relacionar o contexto da Revolução Francesa e quando Napoleão Bonaparte chega ao poder ali na França. Né? Então, Napoleão Bonaparte decreta o bloqueio continental a Inglaterra, que o conflito dele principal era com a Inglaterra, e Portugal abastecia a Inglaterra, principalmente nos produtos da colônia. Né? Então tem essa questão da conflitualidade da França com a Inglaterra, que tem uma rivalidade que transborda os séculos ali da Idade Moderna, da Idade Contemporânea, e só vai amenizar com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundial. E tem essa relação de conflitualidade aí entre França e Inglaterra, que respinga em Portugal, certo? A transferência da Costa da Coroa, a gente vai falar já com mais calma. Quando o Napoleão Bonaparte ameaça invadir Portugal, e a coroa, com medo disso, acaba se transferindo para o Brasil, para o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia na época. Essa inversão, porque houve a inversão,
A coroa que era então em Lisboa passa a ser agora do Rio de Janeiro, a coroa e a capital. Medidas tomadas pelo Dom João VI, que foi importante, né? Abertura dos portos, né? Portugal proibia os colonos brasileiros, os que viviam no Brasil, de fazer comércio com outras nações, né? Então, com a abertura dos portos, os colonos brasileiros passam a fazer comércio agora com as nações amigas a Portugal, né? Então há uma melhoria ali para os colonos, né? Revogação das manufaturas na colônia, né? Agora passa a ser permitido na colônia brasileira fazer manufaturas, né? Fazer os produtos manufaturados, produtos industrializados feitos à mão. A infraestrutura, houve várias melhoras. Como a coroa agora está no Brasil, eles começam a construir surgem bancos, né? Escolas superiores, bibliotecas. Então há uma melhoria de vida na colônia. E o Brasil é relevado a Reino Unido e a Portugal. Quando conseguem derrubar, quando finalmente a Rússia ajuda a derrubar o Napoleão Bonaparte na França, que passa o medo, né, da coroa portuguesa morrer por uma invasão do Napoleão Bonaparte, quando o Napoleão Bonaparte cai, então a coroa volta para Portugal, né, e queria que a colônia começasse a viver como era antes. E como os colonos aprenderam muito bem, gostaram do que estavam vivendo e se acostumam com o que é bom, eles não admitiram, né? Então, o surgimento de independência cresce aí, início do século XIX, acarretando em 1822 com a independência. No meio da independência meio que fajuto. Quando a gente for falar de independência do Brasil, a gente explica melhor como foi que aconteceu essas miúças, certo? Então, no mais é isso, pessoal. Tem muita coisa que não foi falada que eu vou falar depois, tipo a Inconfidência Mineira, que é importante, que é nesse período do Brasil colonial. A gente pode falar também das invasões holandesas no Nordeste, é nesse período e é importante. Da União Ibérica, que eu vou gravar um vídeo falando também para vocês. Então, só queria falar os detalhes principais da colônia, como era o modo de vida, como era o comércio, certo? Então, no mais, boas aulas a vocês.